Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha de cabeça numa disputa intelectual, assim, fascinante do século XVIII. Em pleno iluminismo, né? Exato, em pleno iluminismo. E o tema, o continente perdido de Atlântida. Só que, olha, o buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. A gente não tá falando de uma lenda para entreter. Era tipo uma hipótese científica. Justamente. Eles estavam usando o mito de Platão para tentar resolver um dos maiores quebra-cabeças da época. Que era a origem da civilização. E principalmente da astronomia. É isso. A gente vai ver como eles pegaram as novas ideias de ciência, de geografia humana, e aplicaram para decifrar a história de Platão de um jeito novo. Então a questão não era só encontrar uma ilha. Não, de jeito nenhum. Era uma tentativa de criar uma teoria global da história, sabe? E entender como conhecimentos tão complexos, tipo calendários, observação dos astros, podiam ser tão parecidos em culturas que, em tese, nunca se encontraram. Do Egito aos Incas? Exatamente. Do Egito Antigo ao Peru. E essa briga de gigantes tem dois protagonistas. De um lado, um intelectual italiano, Gian Rindaldo Carli, uma figura assim central do iluminismo em Milão. Um polímata, né? Se interessava por tudo. Por tudo. E do outro lado, Jean-Sylvain Bailly, um astrônomo e matemático francês super prestigiado. Só que com uma teoria, vamos dizer, bem fora da caixa. Bem fora da caixa. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar os argumentos desses dois. A gente vai focar principalmente na obra do Carli, Le Lettere Americane, ou As Cartas Americanas, de 1780. Certo. A ideia é entender não só o que eles diziam, mas como eles construíam as teses, e o que isso revela sobre o clima intelectual da Europa naquela época. Perfeito. Então, vamos montar esse palco. Século XVIII, Era das Luzes, a exploração global estava a todo vapor, e os europeus ficavam cada vez mais perplexos, né? Encontravam civilizações nas Américas, na Ásia, com pirâmides, mitos de dilúvio. E o mais chocante para eles, conhecimentos astronômicos sofisticadíssimos. Como explicar isso? Coincidência? Contato? E é aí que Atlântida entra. Exato. Ela sai do campo do mito e vira uma ferramenta de trabalho. E nesse palco, então, entrou Gian Rindaldo Carli. Isso. Ele nasceu em 1720, na antiga República de Veneza, era economista, antiquário, um homem público de peso. Ocupou um cargo importante no governo de Milão, que era um centro, assim, efervescente de novas ideias. O iluminismo milanês. Justamente. E é depois de se aposentar com mais tempo que ele escreve As Cartas Americanas. E o curioso é que ele não estava escrevendo no vácuo, né? Tudo indica que a inspiração, ou talvez a provocação, veio do Bailly. Do rival. Sim, que tinha publicado obras parecidas uns anos antes. Era um debate público. Era o Twitter da época. Só que com livros de 500 páginas. Exato, e que rival em Jean-Sylvain Bailly era uma estrela. Uma estrela, astrônomo de formação, mas que em certo ponto da vida trocou o telescópio pela mitologia. E ficou obcecado. Obcecado. Com a ideia de que todo o conhecimento astronômico do mundo antigo vinha de uma única fonte, uma civilização antediluviana. Ou seja, anterior ao dilúvio bíblico. Isso. E quando a gente fala que ele era uma estrela, não é exagero. Bailly era membro das 3 academias mais importantes da França. Um feito raríssimo. São Francesa, virou o primeiro presidente da Assembleia Nacional e o primeiro prefeito de Paris. Uma ascensão meteórica. E uma queda trágica. Trágica? Em meio ao período do terror, ele acaba sendo guilhotinado em 1793. Que loucura. O mesmo homem que estava mapeando as estrelas se vê engolido pela história. É uma virada de roteiro brutal, o que dá um peso ainda maior às ideias dele, né? Com certeza. Mas voltando ao debate com Carli, qual era o ponto central da discórdia entre eles? A geografia da origem, onde tudo começou. O Carli era mais, digamos, ortodoxo. Seguia Platão. Isso, seguia Platão. Defendia que Atlântida ficava onde o nome sugere, no Oceano Atlântico. Já o Bailly... O Bailly chutou o balde. Ele chutou o balde. Para ele, essa civilização mãe, a verdadeira Atlântida, não estava no Atlântico. E onde estava? Estava no extremo norte, no Ártico. No Ártico? Mais especificamente na ilha de Spitsbergen, hoje parte da Noruega. Mas
Por quê? Que evidência ele achava que tinha para uma ideia tão radical? Ah, aí tá a genialidade e a bizarrice da teoria dele. Bailey argumentava que só um povo que vivesse num lugar com noites de 6 meses de duração Certo. poderia desenvolver uma astronomia tão precisa, tão focada nos ciclos anuais. Ele pegou mitos de várias culturas que falavam de uma era de ouro no norte e interpretou literalmente. Uau! Então, para ele, o Éden era gelado. Exato. Um paraíso ártico que, com o tempo, congelou e forçou esse povo a migrar para o sul, levando seu conhecimento para a Índia, para o Egito, para o resto do mundo. Ok, isso muda tudo. Ele não tá só movendo uma ilha de lugar, ele tá virando um mapa da história humana de cabeça para baixo. Exatamente. E essa teoria do Bailey é o que nos leva direto para a obra do Carly. As cartas americanas são uma resposta a isso. Uma resposta direta. Carly leu Bailey e basicamente disse: interessante, mas completamente errado. E aí ele resolveu construir o próprio caso, tijolo por tijolo. E como é essa obra? Bom, as cartas americanas têm um estilo que já é uma declaração. Não é um tratado acadêmico pesado, sabe? Certo. A fonte descreve como coloquial, quase uma conversa com o leitor. É um convite para acompanhar o raciocínio dele. Então vamos aceitar o convite. Como que a obra está estruturada? Qual é o fio condutor? A gente pode dividir o argumento em duas grandes partes. Na primeira, ele faz uma comparação assim minuciosa entre as civilizações da América pré-colombiana e as do Velho Mundo. Europa, Egito, Ásia. Isso. Ele quer mostrar que as semelhanças são simplesmente esmagadoras. E na segunda parte, ele usa isso como prova para a grande tese dele, a existência de Atlântida no Atlântida. E ao mesmo tempo ele aproveita para refutar o Bailey. Justamente, ele ataca diretamente a hipótese ártica. O que eu acho incrível é a rede de informações que ele usava. Isso não era achismo. De jeito nenhum. Ele lia os relatos de viagem mais recentes, La Condamine na América do Sul, as obras de historiadores como Robertson, Reinal. E os livros que ele cita foram publicados tipo em 1770, 1777. A obra dele sai em 1780. É um debate acontecendo em tempo real. Totalmente. Com livros cruzando a Europa. E o livro dele fez barulho, viu? Foi traduzido para o alemão, para o francês. E tem aquele detalhe. Há o detalhe do Benjamin Franklin. Fantástico. O editor italiano de Carlini enviou uma cópia de presente para ninguém menos que o Benjamin Franklin, em Paris. Mostra o alcance da discussão, né? Exato. Era um debate que chegava às mentes mais brilhantes da política e da ciência. Certo. Então vamos para o primeiro pilar do argumento dele. A defesa das civilizações americanas. O que ele estava combatendo? O preconceito puro e simples. A grande autoridade europeia sobre as Américas na época era um geógrafo holandês, Cornelius de Paul. E qual era o problema com ele? O problema é que de Paul nunca tinha colocado os pés na América. Ah, o clássico especialista que nunca viu o objeto de estudo de perto. Exato. Ele escrevia da escrivaninha dele, defendendo que o clima da América era inferior e que por isso os nativos eram degenerados, fracos, e ignorava qualquer relato que dissesse o contrário. E como Carly rebate isso? Com fontes melhores. Ele se apoia muito no trabalho de Francisco Javier Clavigero. Um jesuíta que nasceu no México? Isso. Clavigero foi expulso para a Itália e lá, indignado com a ignorância europeia, escreveu uma história detalhada do país dele para desmentir gente como De Paul. Entendi. Carly usou a voz de quem tinha conhecimento de causa. Exatamente. Ele não estava defendendo os americanos por bondade, mas porque as evidências apontavam para civilizações complexas e ricas. E que tipo de evidências ele apresenta? Dê alguns exemplos. Ele vai a fundo, aponta semelhanças em armas, ferramentas, táticas de guerra. E aqui ele faz uma jogada de mestre. Qual? Para aquele leitor europeu que desdenhava dos povos americanos, Carly compara a bravura dos astecas contra os espanhóis à dos antigos persas do rei Dário. Um pilar da história clássica. Exato. É uma forma de dizer, a nobreza que vocês admiram nos clássicos está presente aqui também. Ele eleva o status do adversário para validar o argumento. É uma ótima tática retórica. E ele continua. E descreve com admiração a sociedade inca, as leis, a organização e o que é crucial para ele, o conhecimento exato dos fenômenos astronômicos. Ele enxergava a ciência ali, não superstição.
Justamente. E talvez a analogia mais surpreendente que ele faz é entre os quipos dos Incas. Aqueles registros feitos com cordas e nós. Certo. Isso. Isso, um sistema de contabilidade, talvez até de escrita. Carli aponta que um sistema muito parecido, também com nós em cordas, existiu na China antiga. Nossa! Para ele, encontrar uma tecnologia intelectual tão peculiar em dois pontos tão distantes do globo não podia ser coincidência. É quase um trabalho de detetive procurando pistas de uma história comum que foi perdida. Perfeito, é isso. E todas essas pistas levam Carli à grande conclusão dele. A quantidade de analogias entre os dois hemisférios era tão vasta que a única explicação lógica... Era que, em algum momento muito remoto, houve comunicação. Exato. E a ponte para essa comunicação, a peça que faltava no quebra-cabeça, era Atlântida. Era a Atlântida. Para Carli, essa comunicação aconteceu através de um vasto continente no meio do Oceano Atlântico, conectando a Europa e a África às Américas. E as ilhas que a gente vê hoje, Açores, Canárias... Na visão dele, seriam apenas os picos das montanhas mais altas desse continente perdido, Uau! que foi submerso por uma catástrofe. E ele encontra até mesmo ecos disso nas tradições dos povos americanos, né? Sim, e esse é um dos pontos mais fortes do argumento. Ele menciona que os astecas tinham tradições que falavam de seus ancestrais vindo do leste, de um lugar chamado Aztlán. Certo. E que essa memória era tão viva que quando os espanhóis chegaram, o imperador Montezuma achou que eles eram os descendentes desses antigos senhores retornando. Uma confusão que custou o império dele. Tragicamente, sim. E para Carli, isso era a prova final. A memória de Atlântida tinha sido preservada de forma distorcida no México. Então, para ele, Atlântida não era um mito. Era um fato histórico, a única explicação plausível para tudo que ele observava. Exatamente. Era o berço perdido de uma civilização global que espalhou seu conhecimento do Egito ao Peru. Era a resposta para o grande quebra-cabeças do século XVIII. Certo. Então vamos amarrar as pontas. A gente viu como Jean Reinaldo Carli, nas cartas americanas, montou um caso super detalhado para provar a existência de uma Atlântida histórica no Atlântico. E para os padrões da época, um caso baseado em evidências, né? Sim, mas o mais fascinante não é nem a conclusão, mas o método. Sem dúvida. A grande lição aqui é o método comparativo dele. Carli estava fazendo uma espécie de antropologia comparada antes mesmo do termo existir. E ao fazer isso, ele desafiou os preconceitos eurocêntricos da época. Ativamente, de figuras poderosas como o De Pauw. Ele usou o mito de Atlântida não como fantasia, mas como uma ferramenta analítica para pensar a história humana em escala global. Um feito intelectual impressionante para o século XVIII. Com certeza. É isso que me pega. A gente pensa nessas grandes teorias como algo moderno da internet. Mas aqui temos um debate do século XVIII com intelectuais de peso, usando fontes. E um acusando o outro de ser um charlatão. Exato. A fonte que a gente analisou menciona um ponto genial para fechar. Carli descreveu o argumento do oponente dele, o Bailey. O da Atlântida no Ártico. Esse mesmo. Ele descreveu o trabalho do Bailey como de um mágico ou ilusionista. Ele usou essa palavra, mágico. Dizia que Bailey era tão habilidoso em conectar pontos improváveis que criavam uma ilusão convincente, um romance engenhoso, mas que não era verdade. E essa acusação levanta uma questão que é incrivelmente atual e vai muito além de Atlântida. Pois é. E a gente deixa essa provocação final para quem nos ouve. Em que ponto uma narrativa muito bem construída, que conecta informações e evidências de forma convincente, se transforma em uma prova sólida? E mais importante, em que ponto ela corre o risco de ser apenas isso, uma ilusão brilhante, um romance como o Carli acusou Bailey de criar. É uma reflexão sobre a própria natureza da verdade e da demonstração, seja na ciência, na história ou no nosso dia a dia. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa discussão, uma treta intelectual do século XVIII que é simplesmente sensacional. É verdade. O tema são as civilizações pré-colombianas. Mas assim, o legal aqui não é o que a gente sabe hoje com a arqueologia. Não. A nossa missão é outra, né?
Exato, é tentar entender como os estudiosos europeus daquela época, com as poucas informações que eles tinham, E muitas vezes informações distorcidas. exatamente como eles interpretavam a história e a cultura das Américas. E para guiar a gente nessa viagem, vamos usar um artigo do Hélio Antonello. Ele analisa uma obra chamada Le Lettres Americane, ou As Cartas Americanas. Publicada lá por 1780 por um intelectual italiano, o Gian Rinaldo Carli. Uhum. E o Carli basicamente comprou uma briga com a opinião dominante da época. Ele queria mostrar que as visões sobre as Américas eram, preconceituosas. E ele não fez isso de qualquer jeito. Não mesmo. O nosso objetivo aqui é explorar como ele desafiou essas ideias. Ele argumentou que as civilizações americanas eram, sim, complexas, sofisticadas, e a tática dele foi muito inteligente. Que era... Comparar. Ele colocou astecas e incas lado a lado com Egito, Grécia, Ásia. Forçou os europeus a medirem as Américas com a mesma régua que eles usavam para si mesmos. Ok, então vamos analisar isso. Para a gente entender a defesa do Carli, a gente tem que saber quem era o adversário dele, né? Sim, o alvo principal. A maior autoridade europeia sobre as Américas na época era um geógrafo holandês, Cornelius de Paul. E aqui já começa a ironia. A melhor parte. O maior especialista no assunto nunca tinha visitado o continente. É um detalhe que diz tudo, não é? Ele é a personificação do que a gente chama de erudição de poltrona. Totalmente. Ele formulava as teorias dele sem nenhum contato direto com a realidade. Era tudo baseado em livros. E a teoria dele era bem direta ao ponto. Sim. Ele dizia que os nativos americanos eram inferiores aos europeus. Ponto. E a justificativa dele soava científica para a época. Aham, ele culpava o clima, a geografia. Isso. Dizia que tudo no continente americano conspirava para gerar seres, nas palavras dele, degenerados. Nossa. Mas o que é fascinante e o ponto que o Carlile mais ataca é a metodologia dele. Ah, sim. Isso é crucial. Se um relato de uma testemunha ocular, alguém que esteve lá, contradizia a teoria dele... Ele simplesmente descartava. Exato. Ele dizia que a pessoa estava mentindo ou exagerando, a teoria dele era mais importante que os fatos. É uma câmera de eco, né? Ele só aceitava o que já acreditava. E aí que entra o nosso protagonista. O Carlile. Nas cartas americanas, ele não só critica essa abordagem do De Paul, como faz o exato oposto. Ele vai buscar fontes de quem viveu lá. E a principal delas é fantástica. É o Francisco Javier Clavigero. Um jesuíta nascido no México? Isso. Ele foi expulso do México e foi morar na Itália. E chegando lá, ele ficou chocado com o nível de ignorância que os europeus falavam sobre a terra natal dele. E o que ele fez? Ele pensou, quer saber? Eu mesmo vou escrever a história do México para acabar com essa palhaçada. O livro dele virou um trunfo na mão do Carlyle. E aqui que fica realmente interessante. O Carlyle começa a usar as evidências ponto a ponto para desmontar o De Paul. Por exemplo, a capacidade militar. Certo. De Paul via os nativos como selvagens, desorganizados. E o Carlyle pega as crônicas da conquista espanhola e fala, espera aí, a resistência dos astecas contra o Cortés? E ele compara a bravura e a tática deles com a dos antigos persas do rei Dario lutando contra Alexandre o Grande. O que é uma comparação poderosíssima. Ele tira os astecas da categoria selvagens e os coloca da categoria história, com H maiúsculo. Exato. E ele não para aí. Ele olha para a organização dos incas, as leis, a sociedade. E ele faz um comentário muito provocador para a época, né? Muito. Ele descreve a sociedade inca como uma espécie de sociedade comunista feliz, governada por uma monarquia teocrática. Claro, a gente tem que lembrar que usar o termo comunista aí é um anacronismo. O conceito moderno não existia. Mas ele queria chocar, né? Com certeza. O objetivo não era uma análise marxista. Era mostrar para os europeus um modelo de sociedade super organizada que não tinha nada a ver com o deles. Quebrar a ideia de que o modelo europeu era o único possível. E ele segue com essas comparações, né? Especialmente na tecnologia. Sim, e essa parte é uma das minhas favoritas.
Ele fala dos quipos dos Incas. Ah, os quipos! Para quem não conhece, era um sistema incrível de registro. Tipo um computador de cordas. Com nós, cores, cada detalhe tinha um significado. Isso, servia para registrar censo, colheita, uma coisa de uma complexidade absurda. E qual foi a jogada do Carly com isso? Ele diz que aquele sistema de nós era análogo a um sistema numérico parecido que existia na China antiga. De novo a escolha da comparação. A China, para o europeu do século XVIII, era o auge da civilização milenar. Exatamente. Colocar uma tecnologia andina no mesmo patamar da chinesa era um cheque-mate no argumento da inferioridade. E tem um último ponto nessa construção que eu acho o mais radical. Qual? A inversão do fluxo de conhecimento. Sim, totalmente. A narrativa era sempre que a Europa levava à civilização. E o Carly vira a mesa. Ele afirma que, em várias áreas, foram os americanos que ensinaram os europeus. Ele dá exemplos, né? Como técnicas de trabalho em pedra. E a principal, uma técnica de tingimento de tecidos, que produzia cores muito mais vivas e duradouras, algo que os europeus não sabiam fazer e adotaram. O impacto disso é gigante. Não é mais eles são tão bons quanto nós. Em alguns casos, eles eram melhores e nós aprendemos com eles. Isso abala a base ideológica do colonialismo. A hierarquia começa a ruir. Perfeito. Então ele constrói esse caso, tijolo por tijolo. Mas ele não para por aí. No segundo volume, ele dá um salto, bem mais especulativo. Ah, sim. Ele pega todas essas semelhanças que ele apontou e diz que não pode ser coincidência. Para ele, só podia significar uma coisa. Que seria? Que em um passado muito, muito remoto, houve comunicação entre o velho e o novo mundo. Uma história global conectada milênios antes de Colombo. E ele chega a propor como isso teria acontecido. Propõe 2 rotas. Uma pelo Pacífico Norte, que hoje a gente sabe que faz sentido, pela travessia do Estreito de Bering. E a outra? E a outra pelo Oceano Atlântico via Atlântida. a lendária Atlântida de Platão. Aí ele entra de cabeça no mito. Totalmente. E que tipo de prova ele usava para sustentar essa ideia? Especialmente a da Atlântida. As provas são um reflexo da época. Ele se apoia muito em analogias linguísticas, sabe? Tipo? O exemplo mais famoso é ele comparando os nomes Atlas, da mitologia grega, e Atlântida com a palavra asteca Atlão, que significava água. Ah, mas isso parece um terreno bem escorregadio, né? É fácil achar palavras parecidas por acaso. Com certeza. E o mais fascinante, que mostra uma certa honestidade intelectual do Carly, é que ele mesmo sabia disso. Como assim? No mesmo livro, ele critica outros autores que usavam etimologias de forma arbitrária para provar qualquer coisa. Ele sabia que estava em gelo fino, mas a ideia da Atlântida era muito forte para ele. Ele também usou lendas, né? Sim, ele cita uma tradição asteca que falava de um povo que partiu do México para o leste pelo mar. E essa lenda teria sido o motivo pelo qual Montezuma achou que os espanhóis de Cortés talvez fossem descendentes desse povo retornando. Para ele, isso não era lenda, era memória histórica. Exato. Ok, então temos mito, linguística especulativa, mas ele tinha um argumento final, a carta na manga dele, que ele considerava a prova definitiva contra o Depò, algo que era ciência. Exatamente. E esse é o clímax do argumento dele, o golpe final. O conhecimento astronômico. Precisamente. Carly afirma, de forma categórica, que os americanos não eram bárbaros ignorantes. Pelo contrário, eles tinham um conhecimento dos céus que não só se igualava ao dos egípcios e gregos, mas que, em alguns aspectos, era superior. Superior. Essa é uma afirmação muito forte para se fazer naquela época. Em que ele se baseava? Ele vai nos detalhes. Ele fala do calendário maia, do calendário asteca, das pequenas e precisas correções que eles faziam para ajustar o ano solar e os ciclos da lua. Eram cálculos de uma sofisticação altíssima. Exato. Matemática pura e observação. Algo que deixou os primeiros europeus que tiveram com isso de queixo caído. E isso levanta uma questão. Como um economista italiano, que nunca saiu da Europa, teve acesso a essa informação e soube interpretar aquilo como prova de superioridade científica? Essa é a grande questão.
A informação chegava por meio de relatos de jesuítas, de missionários que eram homens educados. Eles iam para a América e se deparavam com sistemas de conhecimento que desafiavam tudo. E esses dados brutos, a precisão dos calendários, Eram tão inegáveis, tão impressionantes, que não podiam ser descartados. E essa informação, ao chegar na Europa, forçou pessoas como Carli a uma reavaliação radical de toda a história humana. Então, para resumir, o argumento do Carli é que as civilizações pré-colombianas eram o oposto do primitivo. Eram sofisticadas, com tecnologia e, o mais impactante, um conhecimento astronômico que podia até superar o do Velho Mundo. Perfeito. E tudo isso se amarra numa visão de mundo muito maior. O trabalho do Carli, por mais que a gente veja a parte da Atlântida como especulação, é uma tentativa pioneira de construir uma história genuinamente global. Uma história que não via os oceanos como barreiras intransponíveis. Exato. Ao fazer isso, ele deu uma marretada na visão eurocêntrica, sugerindo que a genialidade humana é uma herança compartilhada, não propriedade de um continente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Um ponto para a gente pensar. Sim, a fonte deixa claro que, para o Carli, todas essas evidências, a cultura, a astronomia, as comparações, serviam a um propósito maior. Provar a teoria da Atlântida. Exato, provar que as civilizações dos dois hemisférios tinham uma origem comum na Atlântida. Então, o pensamento que fica é este. Carli usou fatos concretos e argumentos lógicos para defender a genialidade dos povos americanos, o que foi revolucionário, mas o objetivo final dele era validar um mito. E a questão é, como o objetivo de uma investigação pode moldar a forma como a gente interpreta os fatos, mesmo quando esses fatos são, em si, verdadeiros e reveladores. Imagina a seguinte cena. Um cometa gigante em rota de colisão direta com a Terra. Um impacto em escala planetária. Exato. E esse impacto não só apaga um continente inteiro do mapa, mas ele altera a órbita do nosso planeta, a inclinação do eixo, a duração do ano. Parece ficção científica pura, né? Mas essa era uma teoria científica levada muito a sério no século XVIII. E era para explicar o quê? O maior de todos os mistérios. O desaparecimento da lendária Atlântida. E essa teoria é só o começo da nossa conversa. A gente está mergulhando num período fascinante que é o Iluminismo. Uma época em que os estudiosos achavam que podiam, mapear as origens de tudo. Da civilização, da ciência. Da própria humanidade. E bem no centro dessas discussões, como um grande enigma, estava o mito de Atlântida. Pois é, e o material que a gente tem hoje nos coloca no meio de um debate incrível, com duas teorias totalmente opostas. De um lado, esse estudioso italiano, o Jean Reinaldo Carli. Certo. Ele até que concordava com a localização clássica da Atlântida, ali no Oceano Atlântico. Mas a causa do fim, essa sim, era uma reviravolta cósmica. E do outro lado, uma ideia ainda mais radical, vinda de um dos maiores astrônomos da França na época, o Jean-Sylvain Bailly. E o que ele propôs? Ele olhou para o mito, para a ciência da época e propôs que o verdadeiro berço da civilização, a Atlântida original, não ficava no calor, no sol, ficava no gelo do Ártico. No Ártico. Parece loucura, mas vamos ver que tinha uma lógica por trás. Nosso objetivo aqui é desvendar os argumentos, as evidências e, claro, a falta delas, né? Exato. Uma discussão que envolveu geologia, astronomia e até uma troca de cartas com o maior intelectual da época, o filósofo Voltaire. É uma viagem para a gente entender como se pensava no passado, sabe? Fico fascinado com essa ideia do cometa. Então, a teoria do Carli não era só sobre onde a Atlântida estava, mas sobre um evento que, reescreveu a física do nosso planeta. Como ele juntou as peças para chegar nisso? O ponto de partida do Carli era uma observação que intrigava muita gente na época. Ele olhava para as civilizações pré-colombianas nas Américas, tipo os astecas, os incas,
e viu o que ele achava que eram semelhanças impressionantes com as culturas do Velho Mundo. Egito, Babilônia. Isso. E que tipo de semelhanças? Eram coisas vagas ou detalhes bem específicos? Ah, detalhes bem específicos. Ele apontava, por exemplo, para a construção de pirâmides dos dois lados do Atlântico, o uso de hieróglifos, calendários solares super sofisticados, mitos sobre um grande dilúvio. Coisas que não pareciam poder surgir do nada de forma independente. Para ele, não, de jeito nenhum. Para o Carly, isso não podia ser coincidência. A pergunta era: como explicar essa conexão toda se supostamente não tinha contato entre os continentes? E a resposta para ele era um continente perdido, uma ponte. Exatamente, Atlântida, um continente enorme no meio do oceano, que teria sido um centro de difusão de cultura. Ele imaginava que as ilhas que a gente vê hoje no Atlântico, tipo os Açores, as Canárias, Seriam o quê? os picos das montanhas mais altas desse continente que afundou. Ele até se arriscou a calcular uma data para o auge de Atlântida, algo em torno de 4.600 a.C. Ok. A ideia de um continente-ponte para explicar semelhanças culturais é uma hipótese ousada. Mas, vá lá. Agora, a parte do cometa, de onde ele tirou isso? É aí que a teoria dele fica realmente grandiosa. Carlin não se contentava com uma explicação simples, como um terremoto ou uma inundação. Tinha que ser algo épico. Tinha que ser um evento à altura da destruição de uma civilização-mãe. E ele propôs a colisão da Terra com um cometa. E não foi um impacto qualquer. Peraí, ele não está só dizendo que o cometa destruiu Atlântida, ele está dizendo que o impacto mudou a dinâmica orbital do nosso planeta. A escala disso é inimaginável. Precisamente. Ele especulou que, antes desse cataclismo, o ano terrestre tinha exatamente 360 dias. O número perfeito. Sim, a órbita era um círculo perfeito e o eixo de rotação não era inclinado. O impacto teria sido tão violento que desalinhou o planeta. Criou a inclinação do eixo, que causa as estações, alterou a órbita para uma elipse e adicionou 5 dias e um quarto ao ano. Uau! E qual era a prova dele para uma afirmação tão extraordinária? Bom, aí ele entrava num campo mais especulativo da geologia. Para o Carly, a prova eram os fósseis de criaturas marinhas encontrados no topo de montanhas altíssimas, longe do mar. Que na época era um mistério. Um quebra-cabeça enorme. E a explicação dele era que o impacto do cometa causou uma redistribuição colossal das águas dos oceanos, arremessando vida marinha para o alto das montanhas e, claro, submergindo a Atlântida, de uma vez por todas. Faz sentido dentro da lógica dele. E é importante dar um contexto, né? Essa ideia de cometas perigosos estava no ar. Poucos anos antes, um astrônomo, Lalande, publicou um ensaio sobre cometas que poderiam se aproximar da Terra, e isso causou um pânico geral em Paris. Ah, então ele pegou um medo popular da época. Exato. Ele usou uma discussão científica corrente e um medo popular como motor da teoria histórica dele. Entendi. Então, na visão dele, o rei Atlas de Atlântida não era só um rei, mas o inventor da astronomia. E esse conhecimento super avançado foi, exportado por missionários atlantes para a Europa, África e Américas? Isso, era uma teoria que unificava a história humana, a geologia e a astronomia numa única narrativa épica e catastrófica. Uma espécie de teoria da conspiração do século XVIII, quase. Certo. Se a teoria do cometa já é grandiosa, a do contemporâneo dele, o Jean Sylvain Bailly, leva a discussão para um lugar totalmente inesperado. Como um astrônomo chega à conclusão de que o berço da civilização ficava no Polo Norte? A teoria do Bailly, por mais bizarra que soe hoje, estava ancorada no que era ciência de ponta na época. A grande influência dele foi o Conde de Buffon, um dos naturalistas mais importantes do Iluminismo. E o que o Buffon dizia? O Buffon tinha uma teoria revolucionária sobre a origem da Terra. Ele dizia que o nosso planeta era, originalmente, um pedaço de matéria incandescente que foi arrancado do Sol pela colisão de um... Cometa. Outro cometa. Sim, eles adoravam cometas, mas a questão é que a Terra seria uma bola de fogo que foi, ao longo de milhares de anos, esfriando lentamente, de fora para dentro. Entendi. Uma Terra que está perdendo calor.
E Bailey pegou essa ideia e levou ao extremo, imagino. Totalmente. Se a Terra estava esfriando, quais seriam os primeiros lugares a atingir uma temperatura habitável? Não seriam os trópicos, que estariam quentes demais. Seriam os polos. Exatamente. Seguindo a lógica do Buffon, os primeiros lugares a se tornarem temperados e habitáveis teriam sido os polos. Bailey fez os cálculos e concluiu que o Ártico teria sido o primeiro paraíso terrestre. E ele foi específico. Apontou para a ilha de Spitsbergen. Uma Atlântida de gelo. Isso vira tudo de cabeça para baixo. Quer dizer, hoje a gente pensa nos polos como os lugares mais inóspitos da Terra. Mas para o Bailey fazia todo sentido. Ele imaginava uma época em que o Polo Norte tinha um clima ameno e era habitado por um povo de gênios, os inventores da astronomia, de todas as ciências. E o que aconteceu com eles? Uma catástrofe, claro. Claro, mas na teoria dele não foi um cometa. Foi o próprio processo de resfriamento da Terra que, eventualmente, tornou o polo gelado e inabitável. E como a civilização teria se espalhado a partir daí? Os sobreviventes dessa Idade de Ouro teriam sido forçados a migrar para o sul e levaram com eles fragmentos desse conhecimento avançado. Para o Bailey, as grandes civilizações que a gente conhece, Índia, China, Egito, não eram as criadoras originais. Eram só herdeiras. Apenas herdeiras. O conhecimento dos brahmanes indianos, dos astrônomos chineses, era para eles só um eco, uma memória distorcida da ciência muito mais antiga e perfeita desse povo do norte. Essa é uma afirmação gigantesca. Basicamente, ele rebaixa todas as culturas antigas que a gente conhece. Imagino que essa ideia não foi aceita facilmente, de forma alguma. E para defender uma ideia tão radical, Bailey sabia que precisava do apoio do maior formador de opinião da Europa, Voltaire. E aí começa uma troca de cartas. Um verdadeiro duelo intelectual. E o que estava em jogo nesse duelo? O grande obstáculo para o Bailey era a crença geral, defendida pelo próprio Voltaire, de que a Índia era o berço da civilização. Para a teoria do Bailey funcionar, ele precisava primeiro destronar a Índia. Tirar a Índia do pedestal para colocar Spitsbergen no lugar. Exatamente. Ele argumentava que os textos indianos, o conhecimento astronômico deles, não era original, mas sim fábulas, mitos baseados na ciência muito mais antiga dessa civilização ártica. E como Voltaire reagiu a isso? Com aquela ironia e sagacidade que só o Voltaire tinha. Na resposta, ele começa de forma super humilde, quase sarcástica, dizendo que é só um velho cego pedindo ajuda para encontrar o caminho. Clássico Voltaire. Mas logo em seguida, ele desfere o golpe. Ele faz a pergunta mais simples e demolidora. Por que não seria crível que os próprios indianos, vivendo num clima agradável, com o céu sempre visível, tivessem eles mesmos inventado a astronomia? Para regular seus trabalhos, suas festas, por que eles precisariam de uma fonte externa? É a navalha de Occam em ação. A explicação mais simples geralmente é a correta. Exato. E a resposta do Bailey a essa pergunta é o que realmente revela a mentalidade por trás da teoria dele. É fascinante. O que ele disse? Ele não responde com fatos, mas com uma metáfora que expõe uma visão de mundo profundamente hierarquizada. Ele diz ao Voltaire que fábulas e mitos são produtos da imaginação da infância de um povo. Certo. Já a ciência, a astronomia complexa, é resultado de trabalho árduo, tempo e gênio, o reino da razão adulta. E ele conclui com uma frase marcante: um palácio não é construído por crianças. Uau! Então, para ele, não era uma questão de evidência. Era uma questão de quem ele considerava capaz de criar ciência. Os indianos eram as crianças que criavam mitos, e a sua civilização ártica eram os adultos. É precisamente isso. De repente, a teoria científica baseada no resfriamento da Terra ganha contornos ideológicos muito claros. Mostra como os preconceitos da época podiam se disfarçar de lógica. E o Voltaire, claro, não engoliu essa. Ele insistiu na questão da prova. Sim. Voltaire basicamente disse: sem provas concretas, eu tenho o direito de duvidar. E é aqui que o debate fica ainda mais interessante. Porque o Bailey é forçado a definir o que ele considera como prova. E o que era a prova para ele?
Ele admite que nem todas as verdades podem ser demonstradas com a certeza da matemática, o que é um ponto razoável. Mas aí ele diz que se ele pegar um monte de pistas indiretas, testemunhos de autores antigos, probabilidades, mitos de várias culturas, E juntar tudo isso. a combinação de tudo isso poderia formar uma luz forte que pode levar à evidência. Mas isso não é uma receita para o viés de confirmação? Você só vai pegar as fábulas e os testemunhos que confirmam o que você já acredita. Exato. E alguém na época viu isso com uma clareza impressionante. O próprio Jean Rinaldo Carli, O da teoria do cometa? o rival dele. Sim. O Carli escreveu uma crítica devastadora ao método do Bailey. Ele disse que o método era confuso e que Bailey simplesmente pinçava trechos de textos antigos que apoiavam sua opinião, desconsiderando todo o contexto. Basicamente, o acusou de manipulação de fontes. Pior que isso, pelo que entendi. Pior, Carli o acusou de criar uma ilusão. Ele usou palavras muito fortes. Chamou o Bailey de um mágico que, por meio de uma violência sedutora, hipnotizava o leitor para fazê-lo acreditar no que ele queria. Isso é uma acusação grave. E para provar o ponto, Carli citou uma frase do próprio Bailey de uma carta a Voltaire, onde Bailey escreveu, talvez com um pouco de arrogância: "Se me ordenar que combine os fatos que lhe relatei e que lhe faça um romance, eu posso obedecer." Ele mesmo se entregou. Para Carli, era uma confissão. Era Bailey admitindo que o que ele estava fazendo não era ciência, era criar um romance, uma ficção. Então, no fundo, o debate sobre Atlântida era um debate sobre o que é um método histórico e científico válido. Precisamente. Era um choque de filosofia sobre como se constrói conhecimento sobre o passado. Então, depois dessa viagem toda, o que fica? Temos duas visões extraordinárias e incompatíveis sobre Atlântida, ambas criadas no auge do Iluminismo. Uma, um império no Atlântico destruído por um cometa. E a outra, o berço gelado da civilização no Polo Norte. E o ponto crucial é que não eram só fantasias, eram tentativas sérias usando as ferramentas da época para responder perguntas que a gente ainda se faz hoje. De onde viemos? Como o conhecimento se espalha pelo mundo? E a questão central do debate entre eles: o que realmente conta como prova quando a gente tenta reconstruir um passado tão distante? A busca do Bailey por essa luz forte que pode levar à evidência, mesmo que o método dele fosse falho, é uma jornada que a ciência e a história continuam até hoje. E esse embate todo nos deixa com uma reflexão final um pouco inquietante. Sim. Quando a gente investiga os grandes mistérios da antiguidade, onde a gente traça a linha que separa a reconstrução histórica criativa, que é necessária, da pseudociência que só confirma o que a gente já quer acreditar? O risco de se apaixonar por uma teoria. De ter ideias fixas como Carli acusou Bailey de ter, é tão real hoje quanto era no século XVIII. Isso nos força a questionar o tempo todo não só as respostas que a gente encontra, mas as próprias perguntas que a gente faz e os métodos que usamos. E isso nos leva a pensar: quais das nossas certezas científicas de hoje que usamos para explicar, sei lá, matéria escura ou a origem da consciência, vão parecer um romance daqui a 250 anos? Bailey e Carli estavam usando o melhor que a ciência da época oferecia. E nós? É algo para se pensar. Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre uma das disputas intelectuais mais fascinantes do século XVIII. A briga entre Jean Rinaldo Carli e Jean-Sylvain Bailly sobre Atlântida. Exato. Só para recapitular rapidinho, Bailey jogou aquela ideia, que na época foi uma bomba, de que Atlântida, o berço da civilização, ficava lá no Ártico. E Carli, bem mais tradicional, defendia a localização clássica, no Atlântico. Isso. Mas o que a gente vai explorar hoje, assim, vai muito além de um mapa. A crítica do Carli não era só sobre geografia. Era sobre método, sobre honestidade intelectual. Sim. Sobre o que é verdade e o que é, digamos, ficção na ciência. E Carli usou uma acusação bem forte para isso, sabe? Que nos joga numa pergunta que, na verdade, ecoa até hoje. O que realmente conta como prova quando a gente está lidando com mitos e com a história antiga? É exatamente esse o ponto. Hoje a gente vai tentar entender como, na cabeça do Carli,
O Bailey não era um colega pesquisador. Ele era quase um ilusionista. Um ilusionista. Sim, ele o acusou de criar um romance disfarçado de ciência. E o mais incrível é como essa briga de mais de 200 anos sobre o que é prova nos leva direto para um desafio super atual da arqueoastronomia. Nossa, que conexão. É uma ponte sobre a natureza da evidência, né? E a gente vai tentar atravessar ela hoje. Perfeito. Então, vamos começar por essa acusação. A ideia de Bailey ter escrito um romance de um mágico. Essa acusação do Carli é pesadíssima. É muito pesada. Ele não chama o Bailey de incompetente, ele o chama de um terrível mágico. O que ele queria dizer com isso? Parece um ataque meio exagerado para um debate acadêmico, não? Parece, mas a metáfora é, na verdade, muito precisa. Para o Carli, o problema não era que as ideias do Bailey eram ruins. Quer dizer, não era só isso. O problema era que ele era um escritor bom demais. Bom demais? Como assim? Tão bom que ele conseguia, só com a força das palavras, criar uma ilusão na mente do leitor. Uma ilusão muito convincente. Ah, entendi. Carli chegou a chamar isso de uma violência sedutora, sabe? A capacidade de fazer você acreditar em algo, mesmo que tudo aponte para o outro lado. É a arte do mágico, né? Desviar sua atenção para você ver só o que ele quer. Então a acusação era de manipulação intelectual, basicamente, e Carli achava que o Bailey estava fazendo isso de propósito? Sem a menor dúvida. Carli estava convencido de que Bailey sabia perfeitamente que todas as fontes antigas, Platão e tudo mais, colocavam Atlântida a oeste da África. Onde sempre se imaginou. Exato. Mas o Bayle tinha uma teoria maior, de que a ciência teria vindo do norte da Ásia para a Índia. Ele precisava que a Atlântida se encaixasse nisso. Para fechar a teoria dele. Isso. Então, segundo Carles, ele foi compelido a distorcer tudo para fazer o leitor acreditar que os Atlantes também vieram do norte. É uma acusação de desonestidade intelectual para defender uma ideia fixa. E o que eu acho mais impressionante é que o Carli usa as próprias palavras do Bayle para tentar provar isso, não é? É quase como se ele tivesse achado uma confissão. Exato. É um golpe de mestre no debate. Carles pega uma citação em que o Bayle, talvez com um pingo de arrogância, fala algo do tipo: se você me ordenar que concilie Platão com Plutarco e lhe faça um romance, eu posso obedecer. Nossa! Para o Carli, aquilo foi a prova definitiva. Ele leu aquilo como Bailey admitindo: olha, eu sou tão bom com as palavras que posso criar a história que você quiser. Posso transformar qualquer contradição numa narrativa coerente. Ou seja, na visão do Carli, o Bailey estava se gabando da sua habilidade de criar ficção e usando essa mesma habilidade no trabalho sobre a Atlântida, só que vendendo como ciência. E o contraste com a postura do próprio Carli é gritante, né? O Carli, quando falava do livro dele, As Lettere Americane, ele admitia abertamente que era tipo um poema em prosa, um passatempo, e que as ideias dele eram só hipóteses. Ele era transparente quanto a isso. Totalmente. A acusação contra o Bailey não era sobre usar a imaginação, mas sobre a falta de transparência. Era sobre apresentar um romance com a capa de um tratado científico. Ok, mas essa era a visão de um rival. Kyle não estava sozinho nessa, tava? Porque Bailey era um figurão na época, membro de 3 academias. Alguém mais via esse lado mágico ou, sei lá, místico dele? Ele não estava nem um pouco sozinho. E é aqui que a crítica ganha um peso muito maior. Ah, é? Figuras do calibre de D'Alembert e Condorcet, que eram gigantes do iluminismo, simplesmente ridicularizavam o Bailey. Chegaram a chamá-lo de bufão místico. Bufão místico? Que pesado! Eles viam as teorias dele como delírios, não como ciência séria. Caramba! E o círculo de amizades dele tinha essa percepção também? Sim, e talvez o golpe mais duro venha justamente de um amigo próximo. O astrônomo Jérôme Lalande. O que ele disse? Lalande escreveu assim, com uma tristeza visível, que as pesquisas mais recentes do Bailey eram mais curiosas do que úteis, que não ajudavam em nada o progresso da astronomia. Ele via o amigo, que era um talento brilhante, se perdendo nessas especulações. E ele tentou intervir, né? Tentar trazer o amigo de volta para a realidade, digamos assim. Tentou, e a frustração dele é palpável. Lalande escreveu que, apesar de todos os esforços, ele não conseguiu demover o Bailey de suas ideias fixas,
Não conseguiu trazê-lo de volta ao que parecia ser a verdade. Isso pinta exatamente o retrato que o Carly queria, então. Um pensador genial, mas teimoso a ponto de se isolar na própria fantasia. Exato. Surdo a qualquer argumento contrário, mesmo vindo de um amigo. Certo. Então, a imagem que o Carly e até os amigos do Bailey pintam é a de um teimoso, quase um fanático. Mas ele era um cientista renomado, ele deve ter tido uma defesa para o seu método, certo? Como ele se justificava? Tinha, e a defesa dele é surpreendentemente sofisticada. É aqui que a gente entra no nosso segundo ponto, os critérios para uma possível demonstração. Certo. O Bailey basicamente argumentava que os críticos estavam exigindo o tipo errado de prova. Ele dizia que nem todas as verdades podem ser demonstradas como as verdades matemáticas. Um teorema de Pitágoras. Exato. Você não pode provar a história do mesmo jeito. Para ele, o ceticismo radical era tão perigoso quanto acreditar em tudo. Ok, faz sentido. Não dá para colocar a história antiga num tubo de ensaio. Então, o que para ele era suficiente para chegar a uma conclusão provável? Ou até evidente? Ele propôs uma metodologia com 3 pilares, que, quando combinados, criariam o que ele chamou de uma luz forte que pode levar à evidência. E quais eram esses pilares? O primeiro, os testemunhos balançados, que é analisar e pesar as fontes históricas. O segundo, as probabilidades pesadas, avaliar o que é mais provável de ter acontecido. Ok. E terceiro, as fábulas comparadas e esclarecidas umas com as outras, que é tipo encontrar padrões entre mitos de culturas diferentes para extrair um núcleo de verdade. Visto assim, não parece o trabalho de um bufão místico. Parece uma tentativa genuína de criar um método para lidar com evidências que são imperfeitas, né? Precisamente. E é aqui que a história dá um salto de 200 anos e cai no nosso colo. Porque o problema do Bailey, de como provar uma intenção do passado com base em evidências ambíguas, É o mesmo problema da arqueoastronomia hoje. o mesmíssimo. A arqueoastronomia que estuda como os povos antigos usavam o céu, os alinhamentos de monumentos com solstício, esse tipo de coisa. Exato. E em 2006, um astrofísico chamado Bradley Schaeffer tentou criar um método rigoroso para resolver a questão central do campo. Como provar que o alinhamento de Stonehenge com o solstício foi intencional? A palavra-chave é intencional. Sempre. E quando você coloca a lista de critérios do Schaeffer do lado da lista do Bailey, de 2 séculos antes, é de arrepiar. Elas são praticamente um espelho uma da outra. Peraí, você está me dizendo que um cientista do século XXI, para resolver um problema moderno, chegou nas mesmas conclusões metodológicas que o Bailey? O cara que dizia que a Atlântida ficava no Polo Norte. É exatamente isso que eu estou dizendo. Vamos ver. O primeiro critério do Bailey, testemunhos balançados. O Schaeffer diz que você precisa de informação arqueológica e utilidade astronômica. Que é basicamente pesar as evidências disponíveis. O contexto. Isso. Aquele povo valorizava o céu, aquele alinhamento servia para alguma coisa, tipo prever a época do plantio. É a mesma ideia. Impressionante. E o segundo critério do Bailey, as probabilidades pesadas. Esse é o mais direto. Corresponde ao critério do Schaeffer de significância estatística. Pensa assim. Se você jogar 1000 palitos no chão, alguns vão apontar para o norte por acaso, certo? Certo, pura sorte. A estatística ajuda a gente a perguntar, o alinhamento de uma ruína é só um palito de sorte ou tem tantas estruturas alinhadas de forma tão precisa que o acaso vira uma explicação quase impossível? É pesar as probabilidades. A mesma coisa. Exatamente. E o terceiro? As fábulas comparadas. Esse é o análogo perfeito da evidência etnográfica do Schaeffer. O que os mitos, as tradições orais, os rituais dos descendentes daquele povo nos dizem? Eles têm histórias sobre o Sol, a Lua, Comparar essas fábulas, como o Bailey chamou? para encontrar um contexto cultural que dê sentido ao alinhamento. Isso é incrível. A metodologia que o Bailey usou para defender uma teoria hoje vista como absurda sobreviveu e ressurgiu como um padrão de rigor científico num campo moderno. É fascinante. Mas isso me leva a uma pergunta. Se a astronomia pode provar um alinhamento com 100% de certeza, afinal, o cálculo é matemático,
Por que isso não é o suficiente? Por que essa tal de intencionalidade é o grande problema? É um ponto crucial, porque toca na fronteira entre diferentes tipos de ciência. A astronomia, como física, te dá o quê com certeza absoluta. Este monumento aponta para o nascer de Sírius naquela data. Ponto. Certo, o Sato Bruto. Mas a física não pode te dar o porquê. Ela não pode dizer se os construtores quiseram que apontasse ou se foi só uma coincidência. A intencionalidade não é um conceito da física, é das ciências humanas, da antropologia, da arqueologia. A palavra final deveria ser delas. E aí está a armadilha, imagino, porque o público ouve astronomia, estatística e assume que a conclusão sobre a intenção humana tem o mesmo peso de certeza que uma lei da física. E geralmente não tem. Exatamente. A arqueoastronomia vive nessa zona cinzenta, que é perigosa. Ela usa as ferramentas das ciências exatas para responder perguntas das ciências humanas, e isso cria uma tensão enorme no campo. Não existe um consenso sobre como resolver. E como esse debate se desenrola hoje? Tem lados definidos? Basicamente, sim. De um lado, você tem pesquisadores como o Anthony Avini, que é um dos fundadores da área. Ele alerta para os perigos de aplicar métodos das ciências físicas de forma ingênua para interpretar culturas humanas. Que são coisas com naturezas diferentes. Isso. Do outro lado, acadêmicos como Clive Ruggles dizem que essa separação é rígida demais. Ele argumenta que o método científico é usado com sucesso em muitas áreas das humanidades, como na análise de pigmentos em arte rupestre, por exemplo. Então, ficamos num impasse. Qual seria o caminho para sair disso? Talvez a visão mais pragmática seja de Stephen McCluskey. Ele diz que a arqueoastronomia é, por natureza, uma interdisciplina. O que significa que todo mundo tem que sair da sua zona de conforto. Exato. O astrônomo precisa se esforçar para entender a arqueologia e o arqueólogo precisa entender o básico de astronomia e estatística. A solução ideal seria a colaboração real em cada projeto, mas como ele mesmo admite, esse ainda parece ser um longo caminho. Entendi. Então, voltando para nossa história, a crítica do Carli ao baile há mais de 200 anos era sobre isso. Ele acusava o baile de pegar fábulas e mitologia e tratar com a certeza da matemática sem o rigor da análise cultural. O mesmo perigo que a arqueoastronomia corre hoje. É a mesma questão fundamental, o risco de pegar dados de uma disciplina e interpretar com as ferramentas de outra, sem um diálogo cuidadoso. O resultado pode ser o que Carli chamou de romance. Uma história que parece científica, mas que é, no fundo, uma ficção. Uma ficção bem construída. Ok, vamos recapitular. A gente começou com essa acusação incrível do Carli de que Bailey era um mágico vendendo um romance. E vimos como o próprio método de defesa do Bailey, seus critérios de prova, ecoam de forma impressionante nos critérios usados hoje pela arqueoastronomia. É uma disputa sobre o que é evidência que se recusa a morrer. Isso nos leva a uma reflexão final que vem do Hélio Antonello, o autor do artigo que a gente usou como base. Ele lamenta o fim do que se chamava no século XVIII de República das Letras. Uma era em que as disciplinas conversavam mais entre si. Exatamente. Cientistas, filósofos, historiadores, todos liam e debatiam os trabalhos uns dos outros. Essa troca fluida funcionava como um sistema imunológico contra ideias, digamos, bizarras. E a sugestão dele é que hoje a gente perdeu isso? Ele sugere que a nossa especialização moderna, que tranca os especialistas em silos mentais e departamentos físicos, é o que permite que teorias estranhas floresçam sem oposição. Falta olhar crítico de quem vem de outra área. Faz todo sentido. E a pergunta que fica, a provocação final, é: quantos dos debates atuais, na ciência, na política, na cultura, estão empacados ou produzindo absurdos simplesmente porque os especialistas não conseguem ou não querem dialogar? Se a colaboração interdisciplinar ainda é um longo caminho, como diz o McCluskey. Quantos romances disfarçados de verdade a gente está aceitando hoje simplesmente porque as pessoas certas não estão conversando umas com as outras? Exatamente essa é a questão. Sabe, tem uma coisa que é profundamente humana e até um pouco perigosa
na convicção. Essa nossa capacidade de se apaixonar pelas próprias ideias, né? Às vezes a gente se apega tanto que constrói um castelo inteiro de argumentos para defender uma teoria, mesmo quando as fundações são, digamos, um pouco frágeis. É fascinante e é um alerta ao mesmo tempo. Exato. E essa reflexão perfeita para a gente amarrar a nossa conversa. Estamos chegando na parte final da nossa análise do artigo do Hélio Antonello sobre aquele debate do século XVIII. Entre o Bally e o Carly. Isso, entre Jean Sylvain Bally e Jean Reinaldo Carly. A briga deles sobre onde ficava a Atlântida, que a gente já explorou, acaba sendo muito mais que isso. Pois é, não é só sobre um continente perdido. De jeito nenhum. Vira um espelho, sabe? Um espelho fascinante para questões super atuais sobre o que é prova, o que é evidência e, como você disse, sobre a psicologia por trás da pesquisa acadêmica. Perfeito. Então, a missão desta parte da nossa conversa é justamente essa: mergulhar fundo nessas reflexões do autor sobre a nossa psique e como ela, quer a gente queira ou não, influencia o trabalho intelectual. E depois amarrar tudo, né? Juntar as peças e entender as conclusões principais de toda essa discussão, que se mostrou muito mais relevante do que parecia. Um desafio e tanto. Vamos lá. Para começar, tem uma observação que o autor, o Antonello, faz que, nossa, soa incrivelmente familiar. Ele aponta que tanto o Bally quanto o Carly, nos estudos deles, usaram um método que a gente poderia chamar de seletivo. Bem seletivo. Basicamente, eles escolhiam a dedo as provas que confirmavam o que eles já queriam acreditar. E, bom, jogavam para debaixo do tapete o que atrapalhava. E esse comportamento, como o artigo ressalta, continua vivíssimo hoje em dia. É exatamente esse procedimento enviesado, essa curadoria de evidências... Boa palavra, curadoria. Que muitas vezes dá origem ao que a gente chama de pseudo-história ou pseudo-arqueologia, né? Exato. É a arte de construir uma narrativa que parece super convincente, mas só porque você está vendo as peças que o autor quer que você veja. E não o quebra-cabeça inteiro, com as peças faltando, as contradições. Exatamente. E no caso específico do Bally, como isso funcionava na prática? Porque falar de forma abstrata é uma coisa, mas qual era um exemplo claro dessa escolha a dedo? Ótima pergunta. O autor cita um exemplo muito bom. O Bally era obcecado com a ideia de uma civilização avançadíssima no Ártico. Certo. Para provar isso, ele agia tipo um colecionador de mitos. Ele pegava uma lenda persa sobre uma era de ouro num lugar frio, aí pegava um mito grego sobre os hiperbóreos que viviam além do vento norte. E conectava tudo como se fosse a mesma história. Isso, como se fossem peças do mesmo quebra-cabeça histórico. O problema, que o Carly apontava com muita acidez, é que o Bally ignorava o contexto, as contradições... E o fato de que eram fábulas. E eram fábulas, não registros. Ele construiu um caso que parecia forte, mas só se você olhasse para as peças que ele colocava na mesa. Entendi. Ele criava um padrão que não estava lá. Mas aqui entra uma nuance crucial que o autor identifica. Eles não eram iguais nesse processo, né? De forma alguma. E a diferença é muito reveladora. O artigo destaca que o Carly, apesar de também ter suas preferências, claro, ele tinha uma autoconsciência sobre o que estava fazendo. Ele viu o próprio trabalho, as cartas americanas, não como um tratado científico irrefutável, mas como uma espécie de romance. Ou, nas palavras exatas dele, um poema em prosa. Ah, isso é muito interessante. Ele sabia que estava especulando. Exato. Para ele era quase um jogo intelectual. Uma exploração de possibilidades para provocar o pensamento, não para cravar uma verdade absoluta. Essa honestidade intelectual muda tudo. O que nos leva ao contraste com a situação atual que o autor acha um tanto preocupante. Sim, ele observa que hoje muitos acadêmicos parecem, e cito, muito convencidos sobre suas próprias ideias, mesmo quando a base para essa convicção é, para ser gentil, frágil. Ele até descreve como um comportamento curioso, um pouco tolo. É uma crítica bem direta, e ele não deixa ela solta no ar. Ele conecta isso a um fenômeno maior, a separação crescente das disciplinas. A hiperespecialização. Exato.
No século XVIII, na época deles, existia a República das Letras. Era um ambiente intelectual muito mais integrado. Um astrônomo como Bally dialogava com um antiquário como Carli. Que trocava cartas com filósofos, com historiadores. Isso. A troca era muito mais fluida. Isso facilitava a crítica, o entendimento mútuo. Ninguém ficava isolado na sua própria especialidade. E a perda disso tem consequências sérias, porque quando todo mundo só fala com seus pares na sua bolha acadêmica, fica muito mais fácil uma ideia estranha ganhar força sem ser Desafiada, né? desafiada por alguém de fora com outra perspectiva que diria, espera um pouco, isso não faz o menor sentido do ponto de vista da minha área. Você tocou num ponto central. É exatamente o que o Antonello argumenta. Essa especialização excessiva abriu um espaço perigoso porque ele chama de pensamentos bizarros sobre temas que fascinam o público. Atlântida, pirâmides do Egito. Exato. Quando um especialista de uma área se aventura em outra sem o devido rigor, sem dialogar com os especialistas daquele campo, a chance de surgirem teorias frágeis, mas defendidas com unhas e dentes, aumenta demais. Essa ideia de que a hiperespecialização pode levar a pensamentos bizarros é muito forte. E o autor vai além, ele tenta diagnosticar a causa. E é aqui que a análise fica realmente ousada. Fica mesmo. Ele dá um passo adiante e propõe uma explicação que, confesso, também me pegou de surpresa. Ele vai buscar ajuda num lugar totalmente inesperado. Totalmente. Ele sai da história, da astronomia e mergulha de cabeça na psicologia. Ele pega emprestado um conceito de ninguém menos que Sigmund Freud para tentar explicar por que pessoas tão inteligentes como Byle se apegam a ideias frágeis com tanta força. Ok, agora eu preciso entender isso. Freud e um debate sobre Atlântida. Como ele conecta essas duas coisas? Parece estranho, né? Mas a analogia é poderosa. O famoso ensaio do Freud era sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Certo. Os atos falhos, os esquecimentos. Isso. A tese dele era que a linha entre o estado mental normal e o anormal é muito, muito tênue. Que, de certa forma, somos todos um pouco nervosos, cheios de conflitos inconscientes que se manifestam nesses pequenos deslizes. O inconsciente se revelando nos nossos erros do dia a dia. E como isso se aplica ao Bailey e ao mundo acadêmico. O autor, o Antonello, propõe que, de forma análoga, todos nós sofremos de uma psicopatologia não da vida, mas da cultura cotidiana. Uma psicopatologia da cultura. E qual seria o sintoma? O principal sintoma seria a tendência irresistível de nos apaixonarmos por nossas próprias ideias, a ponto de defendê-las contra toda e qualquer evidência. E o Bailey seria o exemplo perfeito. O exemplo perfeito. O paciente zero dessa dinâmica. O próprio amigo dele, o astrônomo Lalande, descreveu o Bailey como alguém que tinha ideias fixas. Ideias das quais ele não conseguia se livrar. A convicção superou a evidência. A paixão pela teoria virou mais importante que a busca pela verdade. Exatamente. Mas não é um pouco injusto chamar isso de psicopatologia? Afinal, a paixão por uma ideia, mesmo uma ideia meio fora da caixa, não é o que move a ciência? Essa é a questão de $1 milhão e o autor sabe disso. É um ponto crucial. Onde que a gente traça a linha? Ele não está usando o termo patologia no sentido clínico, como se o Bailey precisasse de um psiquiatra. É uma ferramenta de análise, uma metáfora para entender um comportamento. Certo. A linha é tênue, sim, mas a diferença talvez esteja no método. Um cientista genial, mesmo persistente, está sempre testando sua ideia contra a realidade, buscando o que pode refutá-la. Tentando provar que ele mesmo está errado. Isso. Já a pessoa presa na ideia fixa, como Bailey, faz o contrário. Ela só busca o que confirma e ignora o resto. Ela não está testando, está decorando a tese dela. Faz todo sentido. E o artigo também aponta que esse fenômeno é bem comum em campos como astronomia cultural. O que exatamente esse campo estuda? Só para a gente alinhar. Basicamente, a astronomia cultural investiga como as diferentes culturas, ao longo da história, observaram, entenderam e usaram o céu.
Cosmologias, calendários... Isso, calendários, influência das estrelas na arquitetura, nos mitos. É um campo fascinante que mistura astronomia, antropologia, arqueologia. E por que seria um terreno tão fértil para essas ideias fixas? Porque, por natureza, ele lida com muitas lacunas de informação. A gente está tentando interpretar as intenções de pessoas de milhares de anos atrás. Entendi. Muitas vezes, uma teoria sobre o alinhamento de um monumento com uma estrela, por exemplo, não pode ser provada nem refutada de forma 100% rigorosa. Tem muito espaço para interpretação. Muito. E onde há espaço para interpretação, há espaço para a paixão tomar o lugar da análise fria. É fácil ver o que você quer ver no alinhamento das estrelas. E é importante notar a ressalva que o próprio autor faz, né? Ele não está batendo martelo nisso. Exato. Ele é muito cuidadoso. Ele apresenta essa hipótese psicológica como uma sugestão para reflexão, não um diagnóstico fechado. Uma provocação. Uma provocação. Ele mesmo diz com muita honestidade que para essa ideia ser levada a sério como tese científica, precisaria de um estudo aprofundado com um psicólogo ou psiquiatra, mas como ferramenta para a gente pensar sobre os nossos próprios limites, é uma ideia muito instigante. Então, depois dessa jornada toda, o que tudo isso significa? Qual é a mensagem final do autor? No fim das contas, a história desse embate não é sobre quem estava certo sobre Atlântida. O autor nos mostra que é uma história sobre os limites do conhecimento. De um lado, o Bali, um gênio, uma das mentes mais brilhantes da época, mas tão apaixonado pela teoria dele que ele virou um exemplo de como a convicção pode cegar. E do outro, o Carly. E do outro, o Carly, que age como a consciência crítica do debate, nos lembrando o tempo todo de separar o que é hipótese poética do que é, de fato, evidência sólida. Então o autor está dizendo que as mesmas armadilhas que o Bailey caiu continuam aí, prontinhas para a gente cair hoje. Precisamente. A questão central que o debate deles levanta é metodológica e continua tão relevante hoje quanto era em 1780. O que é uma demonstração rigorosa. O que é evidência. Exato. O que é evidência sólida versus o que é só uma coincidência interessante. As críticas que o Carly fazia ao Bailey sobre usar fábulas e fantasias poéticas para construir um argumento poderiam ser copiadas e coladas em muitas resenhas de livros hoje. Muitas. A tecnologia mudou, mas as falhas no raciocínio humano continuam as mesmas. E isso nos traz de volta num círculo perfeito a sugestão psicológica. É como se o autor dissesse que não basta ter um bom método, é preciso ter também autoconsciência. Exatamente. A conclusão final do artigo amarra tudo isso. O Antonello reitera a importância de se pensar nesse possível limite psicológico no trabalho acadêmico. Ele sugere que um dos grandes desafios é aprender a diferenciar o que é astronomia cultural legítima, baseada em evidências, do que poderia ser só uma manifestação dessa patologia da cultura. O simples desejo de acreditar numa história fantástica. Apenas isso. Uma tarefa que, imagino, é tudo menos fácil. E ele termina com uma dose de humildade que é, por si só, uma lição. A frase final do artigo, logo depois de sugerir essa distinção, é que ele está bem ciente do fato de que não é um trabalho nada fácil. Reconhecendo a complexidade. Isso, reforça a nuance necessária. Não existe fórmula mágica para separar boa pesquisa da má, mas a autoconsciência sobre a nossa capacidade de nos apaixonarmos por ideias é talvez o primeiro e mais importante passo. É absolutamente fascinante. Começamos com um debate de mais de 200 anos sobre Atlântida, um tema que parece pura curiosidade, e terminamos com um espelho na nossa frente, refletindo como a nossa própria mente funciona. Mostra que a busca pela verdade não é só sobre fatos e dados. É também sobre paixão, teimosia e a nossa eterna capacidade de nos apaixonarmos por uma boa história. O que nos deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação para quem nos ouve. Isso levanta uma questão importante. Ao nos depararmos com uma teoria fascinante, seja na ciência, na história ou na nossa vida, como a gente pode distinguir a busca genuína por conhecimento do simples prazer de acreditar numa boa história que só confirma o que a gente já quer pensar? Uma pergunta que vale a pena manter em mente sempre. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.